Hoje nós vamos falar no programa Vida e Saúde sobre os ossos, sobre cálcio, vitamina D, vamos falar sobre artrose, osteoporose. Acompanhe a nossa entrevista. Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Faça a escolha certa. Escolha Influx, o domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato assinei. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou Influx. Doutora Andresa Venâncio, ginecologia e obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no ambulatório do Hospital São Brás, Rua 13 de Maio, 430. E no Espaço Cuidar, São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta. 3521-2240, 3521-2257 e 3523-1111. A mais uma edição do programa Vida e Saúde. O assunto de hoje são os ossos. Nós vamos falar sobre alguns nomezinhos aí que vocês já ouviram falar: artrose, osteoporose. Vamos diferenciar eles e para isso nosso convidado do dia, Dr. Lucas D'Amico. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, então a gente falando aí sobre ossos, reposição de cálcio é importante? Então, esse é um tema bem polêmico, assim, sobre repor ou não cálcio para os pacientes que têm osteoporose, tá? Ok. A gente sabe hoje em dia que algumas outras reposições são, em teoria, mais importantes. Eu posso destacar para ela, por exemplo, a reposição da vitamina D. Então, a vitamina D ela serve como um hormônio, né? Ela participa do ciclo do osso, e ela ajuda na formação do osso e na qualidade óssea. Então, muito mais do que o cálcio, que existe esse mito, né? Se tem que se tomar leite, tem que se fazer várias coisas, mas a vitamina D é bem importante. O cálcio ele pode também estar relacionado a alguns probleminhas no coração. Então, assim, a reposição de cálcio é feita para pacientes selecionados, mas geralmente a gente tem que fazer um exame de sangue, ver se o paciente tem uma deficiência de cálcio mesmo, se tem necessidade de fazer uma reposição. E a pessoa ela pode estar com cálcio suficiente no organismo e sem a vitamina D tá faltando a qualidade desse cálcio nos ossos, então? Isso, pode faltar só a vitamina D, o cálcio está normal, que na verdade é uma situação bem comum, assim, né? Às vezes não é só tomar o cálcio tem que ser absorvido, então o teu estômago tem que ter uma condição para absorver esse cálcio, e a vitamina D, ela depende muito do sol. Então, hoje em dia, a gente vive num sistema que todo mundo está dentro de algum lugar. Dificilmente a gente pega sol, dificilmente tem esses horários para pegar sol. Então, eu vejo a vitamina D aí como que ele é considerado um hormônio, na verdade, Sim. como uma chave bem importante no tratamento da osteoporose. Mas isso são algumas coisas, não só repor cálcio.
o paciente tem que fazer exercício físico, tem que ter uma boa massa óssea. É um conjunto de coisas, né? Então a osteoporose ela é uma doença silenciosa, né? Ela é uma doença que não dá sintomas. Então, uma das coisas que eu queria deixar aqui na entrevista para as pessoas entenderem em casa, é uma dúvida muito comum no consultório: a osteoporose não dói. Sim, certo? a Artrose que dói. Até isso é interessante, Isso. que eu ia te perguntar qual que é a diferença das duas. Isso. Então, osteoporose é a diminuição da massa óssea, que acontece principalmente nas mulheres após a menopausa, tá? E que pode levar a fraturas. Então, o principal sintoma do paciente com osteoporose é fratura. É assim que a gente diagnostica. Algumas fraturas típicas de osteoporose: fratura do punho, fratura do colo do fêmur, fratura do úmero, são chamadas as fraturas da fragilidade óssea. Então, quando a gente vê um paciente, geralmente mulher, que tem esse tipo de fratura, a gente já investiga osteoporose para começar a tratar. Mas a osteoporose, também é uma mensagem que é legal da gente deixar, é uma doença que tem que ser prevenida. Então, como que se previne a osteoporose? Nas mulheres que atingem a menopausa, tem que fazer exame da densitometria óssea todo ano. Fazer os exames de sangue para ver como estão os níveis do cálcio, que você falou, da vitamina D, também que a gente já conversou, são níveis importantes para o tratamento da osteoporose. Manter uma atividade física desde a idade mais jovem, porque hoje tem uma tendência de a gente falar que os pacientes têm uma poupança de osso. Se você tem bons hábitos desde criança, desde mais jovem, você consegue trazer esses hábitos para uma vida mais longa, mais saudável. Isso, quando você tem mais idade. Então, fazer exercício físico, não só caminhada, também a gente indica bastante musculação nesse sentido. Um bom músculo leva a um bom osso. Então, são vários fatores que fazem o tratamento e prevenção da osteoporose. Até legal que o senhor falou, porque esses dias até a gente, numa entrevista, falou sobre a massa muscular, que seria uma reserva de saúde, né? Exatamente. Então, se faz ali uma poupança de saúde para... Então, é uma poupança de saúde também pensando no osso, né? Olha, então, que interessante saber disso. Então, assim, por isso que a gente estimula exercício físico, né? Não é, às vezes, só caminhada. Você precisa de um exercício físico com uma carga um pouco maior. Você precisa de musculação. Dá uma forçada mesmo no organismo. Né? Porque daí o osso ele trabalha sob tensão. Então, quanto mais você põe tensão no osso com uma musculatura mais forte, a qualidade óssea melhora. Então, a gente está falando sobre diminuição da massa óssea, a gente precisa de um osso melhor, principalmente para as mulheres, tá? Sim. Mas ela é uma doença, assim... Hoje a gente vê que a osteoporose provavelmente vai chegar à terceira principal causa de morte entre as mulheres. A primeira, doenças cardiovasculares, a segunda, câncer, a terceira, osteoporose, em consequência de uma fratura, tá? Vou te dar um exemplo. 30% dos pacientes que têm uma fratura no quadril e são idosos morrem no primeiro ano. 30%. Nossa, é um número número grande, muito né? alto. E são fraturas relacionadas à osteoporose que, em teoria, poderiam ser prevenidas. Então, assim, eu acho muito importante a gente deixar essa mensagem para as pessoas, que a osteoporose é uma doença prevenível. Primeiro é isso, dá para a gente prevenir. E o segundo, que ela é tratável. Sim. Então, por isso que tem que fazer os exames, principalmente nas mulheres, pós-menopausa, fazer os exames pelo menos todo ano. A densitometria óssea é importante, mas não é o único parâmetro. A gente tem que saber outros parâmetros também, tanto exames de sangue. E existe um questionário que a gente preenche na internet que dá os dados para dizer qual remédio a gente tem que dar, né, aonde esse paciente se encaixa. Então, a osteoporose, ela parece uma coisa simples, mas ela é muito mais complicada do que no que a gente vê no dia a dia. Assim. Então, na medida do possível, vamos prevenir, né? E a gente ainda falando da vitamina D, a nossa região aqui, a incidência do sol também é muito pequena, né? Principalmente na época do inverno. Isso. Então, nada melhor do que procurar um especialista para verificar isso, doutor. Com certeza. Doutor, e quais seriam os riscos, assim, da pessoa que faz uma cirurgia no quadril? Veja, hoje em dia, uma cirurgia do quadril, ela se tornou um procedimento, quando a gente fala de procedimento eletivo, né, não é uma emergência, ela é uma cirurgia extremamente segura. Então, isso eu explico para os meus pacientes. Você tem mais de 90%, 95% de chance de dar certo uma cirurgia no quadril. Né? Ótima notícia. Mas, assim, existem complicações, né? Tudo que a gente lida dentro da ortopedia está dentro da estatística. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma infecção de uma prótese
de quadril, por exemplo, ou uma rejeição de uma prótese, que é o que fala no popular, mas é uma infecção, acontece em aproximadamente 1% dos pacientes. Trombose, né, que é o que é a trombose? É quando um coágulo de sangue prende, trava o vaso da perna e faz com que a perna inche. Trombose também pode acontecer, certo? Isso acontece em menos de 1% dos pacientes. Okay. Então, são complicações que podem acontecer. Mas né? São mais raras. Então. Mas são tratáveis. Então, a gente sempre evita. Por exemplo, a trombose, a gente deixa um remédio para afinar o sangue para a trombose não acontecer. Okay. Hoje eu opero um paciente de manhã, de tarde, o paciente já está tentando caminhar. Então, a melhor bomba do corpo humano para que evite a trombose é a panturrilha, que daí a panturrilha contrai e faz com que o sangue não fique ali parado. Certo. Né? Então, a gente ter uma fisioterapia precoce, o paciente tomar o remédio certo, eu uso meia elástica, a gente tem uma bomba especial, então assim, pode acontecer? Pode, mas a gente faz de tudo que não aconteça. Infecção, a gente dá antibiótico para o paciente antes, toma todos os cuidados. Então, o que eu sempre falo para os pacientes, e eu quero deixar essa mensagem, é que nem sempre o que acontece com o teu vizinho é o que vai acontecer com você. Né? Qual que é a condição que as pessoas fizeram a cirurgia? E você, quando você vai fazer uma cirurgia de quadril, por exemplo, você tem que saber o que pode acontecer, né? Dentro da estatística. Então, tudo disso a gente consegue dar essa informação para os pacientes, ó, pode acontecer isso, aquilo, mas a tua chance de ficar bom é muito maior. Então, isso a gente sempre coloca para os pacientes. E aí, como a chance é grande, às vezes a pessoa está ali com dor, está com problema, né? Vale a pena Exatamente. tentar. Quanto tempo assim um paciente leva para se recuperar totalmente de uma cirurgia? Assim, depende da cirurgia. De quadril. Falando sobre prótese de quadril, né? Talvez essa seja a mais comum aí que a gente vê. Um paciente, depende se o paciente é mais jovem, se o paciente tem mais idade, tá? Porque prótese de quadril eu já fiz em paciente de 20 anos, já fiz em paciente de 95 anos. Então, tem uma gama grande de pacientes que podem ser submetidos a prótese de quadril. Certo. O que eu falo para você é assim, o que é recuperação completa? Tá andando sem muleta, sem andador, tá? Geralmente demora entre 45 dias a 3 meses. Tá? Para o paciente estar andando sem nenhum tipo de auxílio, que a gente chama, né? Mas ainda assim é um número muito bom, né? É, muito bom. E assim, qual que é a vantagem de uma cirurgia, por exemplo, de prótese de quadril? No dia seguinte o paciente está de pé, está caminhando, melhora muito a dor, porque o desgaste de quadril, como é esse caso que a gente viu aqui, o que ele faz no paciente? A perna fica curta, rodada para fora, dificuldade para secar o pé, para colocar a meia, dor na virilha principalmente, então essa é uma confusão muito importante. As pessoas acham que o quadril dói atrás, né? No lombo, o pessoal tem essa imagem, mas não, o quadril dói na virilha, dói na região anterior, né? Então, se você tem esses sintomas, muito travamento, muita dificuldade, tem que procurar um especialista para fazer uma radiografia e ser examinado. É um diagnóstico simples, não é um diagnóstico difícil da gente fazer. Às vezes o paciente, só de entrar aqui no consultório, eu já sei que ele tem artrose de quadril. Eu olho para a perna dele, está rodada, ele já manca, então tem alguns sinais que a gente já está bem ligado, entendeu? E às vezes eu vejo o paciente sofrendo para conseguir chegar a esse diagnóstico. Muita gente acha que é da coluna ou do quadril, então é legal das pessoas entenderem. Doeu mais na frente, na anterior, doeu na virilha, travou muito para você não consegue secar o pé, colocar o sapato, pensa no quadril. Doeu atrás e correu por trás da coxa, tá? Então a gente pensa mais na coluna. Ciática clássica, né? Que a popular é que as pessoas falam da dor no nervo ciático, né? Isso. Então essa diferenciação entre dor no quadril e na coluna é muito importante e eu vejo muito isso no consultório, essa confusão. Mas quando chega aqui a gente geralmente consegue esclarecer. Interessante. E aí, falando nessas dores, se a pessoa tem dores nas costas, pode sugerir um problema, por exemplo, no joelho, no quadril? Tipo, responde assim em outros lugares? É mais raro, tá? Mas o que eu posso falar para você, o que está muito interligado é o quadril e a coluna. Então, o que eu vejo? Pacientes com coluna ruim começam a dar o problema no quadril. Pacientes com quadris ruins começam a dar o problema na coluna. Por quê? Porque a gente precisa da pelve. A pelve tem que mexer junto. Se um está mais travado, o quadril sofre, por exemplo. Se o quadril está mais travado, a coluna sofre. Então, o que eu vou te falar é o seguinte, dor nas costas e dor no quadril está muito interligado. Tá? Interessante. E quais as novas técnicas aí de cirurgia óssea, coluna e joelho mais novas, mais revolucionárias agora, doutor?
É bem legal essa pergunta. O que eu faço de mais revolucionário, assim, que eu vou te falar, não que seja revolucionário, mas é mais moderno, né? São cirurgias minimamente invasivas. Então são cirurgias que a gente faz com pequenos cortes, certo? Eu coloco uma câmera na articulação do paciente, então a gente tem uma ótica, não uma câmera que nem a dele, uma ótica que é do tamanho de uma caneta, certo? E isso está ligado numa câmera pequenininho, uma câmera menor, e a gente consegue colocar essa câmera dentro das articulações, então no joelho e no quadril eu consigo fazer, e no ombro bastante também. E através dessa câmera a gente olha lá dentro e consegue fazer tratar as doenças que o paciente tem indicação de fazer. Então no quadril a gente faz bastante tratamento do impacto femoroacetabular, tá? Que seria mais ou menos um calo ósseo que o paciente tem no colo do fêmur, que acaba aumentando o contato entre o osso do fêmur e da bacia e faz lesões na cartilagem. Então, o que é a cartilagem? A cartilagem é a capa que reveste a articulação. A artrose quando essa capa ela vai embora, ela degrada, ela se degenera, entendeu? Então essa é uma lesão de pré-artrose, antes da artrose acontecer, que a gente consegue diagnosticar, principalmente em pacientes jovens, que tem um pouco dessa dor na virilha que eu te falei, e a gente consegue fazer uma raspagem nesse osso, tentando fazer com que a cartilagem não gaste tão rápido. Então assim, o caso mais famoso que a gente conhece é o do Guga, do tenista, né? Então o Guga fez esse diagnóstico no começo dos anos 2000. Naquela época não se entendia como que funcionava essa doença. E ele acabou fazendo algumas cirurgias e hoje o Guga, com 40 e poucos anos, já tem uma prótese de quadril, entendeu? Ele teve que largar o tênis, não foi mais Então hoje em dia a gente consegue corrigir esse tipo de lesão antes. Então essa é uma das coisas mais modernas. A gente faz cirurgia de ligamento cruzado anterior, hoje, que é uma técnica que eu tive a oportunidade de estar na França junto com meu pai, é uma técnica que hoje é uma das que tem menor índice de falha no mundo, entendeu? Então a gente consegue fazer isso para os pacientes de uma maneira extremamente técnica. A gente faz isso há 7 anos com baixíssimo índice de falha. Então acho que essas são as técnicas que a gente mais faz. Tem muitas outras, mas assim, essa do quadril e do joelho é que eu citaria mais importante para você. Muito bem. E assim, doutor, sempre que houver algo que não está certo no organismo, por exemplo, a pessoa já está andando com dificuldade, o melhor é procurar ajuda, né? Porque quanto antes, provavelmente é mais fácil, também mais tratável. É, isso que eu falo para vocês. Mas na maioria das doenças ortopédicas, quanto mais grave, mais difícil. Pois é. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito paciente que fala assim, não, mas eu vou esperar doer um pouco mais, eu vou esperar inchar um pouco mais, eu vou tentar tomar um remédio para ver o que vai acontecer. A maioria das doenças ortopédicas, diagnóstico precoce, quanto antes a gente conseguir pegar, muitas vezes a gente pode até evitar uma cirurgia, certo? Então tem muitas doenças, por exemplo, artrose de joelho, que eu trato com infiltrações hoje em dia. A gente consegue fazer um procedimento bem menos invasivo, né? Não precisa internar, é uma coisa ambulatorial. Eu faço no hospital, o paciente vai embora, não fica internado, anestesia local. Então, assim, mas esses procedimentos tendem a funcionar com pacientes com menos gravidade. Quanto maior a gravidade, mais para a via da cirurgia o teu problema está indo, né? Isso no quadril e no joelho. Pensando numa lógica, né? A pessoa está com desgaste, está com dificuldade, cai um tombo, uma fratura de repente. Isso. E aí, de repente, até uma complicação nessa fratura, então a coisa só se agrava. Isso. Então, assim, o que eu falo para as pessoas é: diagnóstico precoce, olha, você tomou um medicamento 2, 3 dias, não melhorou, né? A gente não evita, né? Os pacientes, a maioria das pessoas tem algum anti-inflamatório, algum analgésico em casa, mas assim, sinais de alerta, tá? Você tomou o remédio, não melhorou. Continua inchado, seja o joelho, o tornozelo, né? Então assim, não está melhorando, procura atendimento, tá? Procura um especialista, vem aqui na clínica com a gente vai fazer uma avaliação para ver como que a coisa evolui, mas isso é bem importante. Diagnóstico precoce é bem importante na ortopedia. Ok. Doutor, se quiser deixar o endereço da clínica aqui para quem está assistindo. Então, a clínica IMED, que está aqui na Santos Dumont 339, em Porto União, aqui no centro. E quem quiser estar aqui com a gente, quem quiser vir aqui, eu vou deixar o telefone também para vocês. 3521-7431, só ligar aqui, falar com a Michele, que é minha secretária, e a gente está à disposição para todas as dúvidas que as pessoas tiverem. Ótimo, doutor, muito importante suas informações, obrigada pela participação. Muito obrigado.